Bom dia, pessoal. A nossa aula está sendo gravada. A gente vai dar início a mais uma aula que a gente precisa rever um pouquinho o que a gente fez na terça-feira, na aula de terça, porque a gente está trabalhando o quê? Qual é a matéria? Proporcionalidade. E nós temos dois tipos de proporção que a gente vai trabalhar. As grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcional, que a gente usa muito na regra de 3, que vocês trabalham muito com regra de 3, por isso que a gente está aí trabalhando com essa revisão. Temos uma atividade para vocês entregarem até dia 9, que é do caderno de atividades, a página 12. Viu, Julie? Não errei. Página 12, que é o do 8º ano. Vocês precisam fazer essa página, tirar foto dela respondida e me enviar. Teve aluno que já me enviou. Quem já me enviou, já corrigiu, já garantiu a nota máxima bem feitinho. Ó, não tinha erro nenhum. Fiquei muito feliz com o que eu corrigi. Então, nós vamos compartilhar lá no positivo on, tá? Que a gente tem lá as atividades para serem feitas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para eu ver, porque demora o positivo me responder aqui. Então, vamos ver o que eu consigo com vocês. Vamos lá? Deixa eu ver se já está disponível para a gente aqui. Ok, vamos ver se agora aparece. Ele demora, agora apareceu. Eu tenho que abrir e fechar. Agora a gente consegue. Demora um pouquinho, porque esse modo de gravação aqui, ele demora um pouquinho. Não é a mesma coisa que gravar direto no SISO. Por isso que dá essa demora de compartilhamento de tempo. Mas tá aqui, todo mundo visualizando direitinho, não tá? Todo mundo vendo, observando, conseguindo me ouvir, me ver. Isso aí. Então, nós vamos lá. Vocês precisam estar aí com o lápis de vocês, porque a gente vai estar respondendo automaticamente com a explicação da professora. É muita coisa, são 4 páginas que a gente vai estar desenvolvendo na aula de hoje. Tudo bem? Aí eu tenho aqui uma tabela, porque a gente vai começar a trabalhar com essas grandezas, diretamente e inversamente proporcional. A primeira atividade aqui, ele deu o número de copos, ó, 2 copos tem capacidade de 500 ml. 4 copos vai ter o quê? 250. Então, como eu vou aumentando, só de olhar, ó, eu vou aumentando o número de copos, o que está acontecendo com o número de ml, com a capacidade do copo? Vai diminuindo. Então, o que está acontecendo aqui? Enquanto uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. Vamos pensar assim, copo para copo, ml para ml, ó. 2 aumentou para 4, então dobrou a quantidade de copo. Eu dobrei a quantidade de copo, só que a quantidade, a capacidade, dividiu por 2. Então, o que está acontecendo? Dos dois lados, o número trabalhado é o 2. Só que de um lado eu multiplico por 2, do outro lado eu estou dividindo por 2. O copo está multiplicando por 2, a capacidade dividindo por 2. Eu já sei que a grandeza é o quê? Inversamente proporcional. Porque de um lado aumenta e do outro diminui. Porque multiplicar aumenta, dividir diminui. Então, o que eu vou responder na letra A? Que o número de copos é dividido pela metade. Aí na letra B, o número de copos é dobrado. Lá na letra C, o que ele quer saber com a gente? De 125 para 500, ó, daqui para cá. 8 diminuiu para 2. 125 aumentou para 500. 8 é dividido por 4 para dar 2. 125 para dar 500, a gente multiplica por 4. Ó. O número continua o mesmo. É 4 e 4. Só que de um lado eu estou dividindo, do outro lado eu estou multiplicando pelo mesmo 4. Então, na letrinha C, o que acontece? O número de copos é dividido por 4. Aí, vamos lá. Grandeza inversamente proporcional. É o mesmo número que eu trabalho de um lado para o outro. Vou até aumentar um pouco mais a tela para ficar melhor de vocês visualizarem no celular de vocês. Ficou bem melhor, não ficou? Para o celular é melhor, que fica mais visível. Aí a gente consegue acompanhar
a resposta aqui para colocar na apostila. Melhorou, não melhorou? Então, olha bem, letra A, o nosso copo é dividido pela metade. Na letrinha B, o número de copos é dobrado. Por quê, gente? Porque eu estou falando de uma grandeza o quê? Inversamente proporcional. Realmente, Maria, até no computador fica melhor para vocês visualizarem. E como eu estou de óculos, né, tudo fica melhor para mim agora. Se eu não tivesse, não estava enxergando nada. Aí na letrinha C, o número de copos é dividido por 4. Então, olha bem, uma outra situação aqui, uma outra maneira que eu tenho aqui. Eu queria agora, Maria Luísa, liga aí seu microfone e lê para mim aqui, ó. Essa situação do Cleiton aqui, vai do Cleiton aqui para baixo. Eu, professora? Pode ler para mim, Maria. Bom dia para você. Tá bom. Bom dia. Vou ler aqui. Cleiton está planejando ir de casa ao trabalho com sua bicicleta. Para isso, ele fez uma tabela com algumas possibilidades do tempo que levará para fazer o mesmo trajeto para cada velocidade média indicada. Continuar lendo? Pode. Tá. Aí é para ler essa tabela aqui? A tabela. Por que a tabela é importante, Maria? Por que eu tenho que ter a tabela para eu... Lembra de regra de 3? Regra de 3 só funciona se a gente fizer uma tabela. Na regra de 3 sempre tem duas colunas, duas grandezas. Quais são as grandezas dessa tabela aqui? Pode ler. Ok, vou ler. Velocidade média, quilômetros por hora e tempo em minutos. Para 10 km por hora, 90 minutos. 15 km por hora, 60 minutos. 30 km por hora, 30 minutos. E 45 km por hora, 20 minutos. Isso. Aí o que a gente vai observar na tabela? Gente, todas as vezes que eu estou trabalhando com um problema, que ele vai envolver uma regra de 3, né, uma proporção, que é a matéria que nós estamos trabalhando hoje, revisando muito o que a gente viu no passado, como ela é tão importante, a gente volta a trabalhar de novo no 8º ano. Eu tenho duas grandezas no meu problema. Qual é a grandeza? Velocidade média e o tempo. Então, ele faz um paralelo entre a velocidade e o tempo. Olha, se eu estou na velocidade de 10 km por hora, eu gasto 90 minutos. O que aconteceu de 10 para 15? Aumentou. Em vez de usar 10 km por hora, ele usou 15 km por hora. Aqui ele está falando de uma bicicleta, né? O que vai acontecer com o tempo desse cara? Claro, quanto mais velocidade ele coloca na bicicleta, mais o tempo dele reduz. Toda vez que eu estou falando de velocidade média e tempo, pode ser de um carro, pode ser de uma bicicleta, eu vou estar falando de uma grandeza o quê? Inversamente proporcional. Porque enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. O tempo fica menor, nesse caso aqui. Então, velocidade média, ela é a razão de quê? Da distância percorrida e o tempo gasto. Ah, esses 90 minutos aqui é porque ele está gastando. Um detalhe, tudo aqui é de uma mesma distância. Ah, é 2 quilômetros que ele vai andar? É 3 quilômetros que a bicicleta vai andar? Então, 3 quilômetros, se ele fizer a 10, ele gasta 90. Se esses mesmos 2 quilômetros ele botar 15, ele vai gastar 60. O quilômetro ali, a distância, não vai mudar. Vai ser a mesma. O que vai acontecer a mudança? Vai ser na velocidade e no tempo. Quanto mais ele botar força na bicicleta para andar, menos tempo ele vai gastar. A mesma coisa acontece lá no meu carro. Então, ó, 10 está para 90, como 15 está para 60. Se você simplificar 10 e 90, você vai achar o quê? 1 sobre 9. Se você simplificar o 15 e o 60, eu vou achar o quê? 1 por 4. Vou simplificar 30 por 30. Por quê? Opa, aqui 30 eu gasto 30. Ah, agora eu vou chegar onde eu quero. Como é que eu determino uma velocidade média? Então, vamos lá responder a perguntinha A. Outra pessoa aí queira ler a pergunta A e já dar a resposta? Porque quando vocês falam a resposta, o colega responde na apostila. Pode outra pessoa para mim? Um dos meninos aí que queira ligar o microfone. Eu sei que tem gente que tem problema com o microfone, gente. Eu sei que a Maria, a Júlia sempre tem mais facilidade de ligar o microfone para mim. A Lara também me ajuda muito. Outra pessoa que queira ligar o microfone? Cristiano também pode estar ligando o microfone aí.
Vamos lá. Tenta agilizar o mais rápido possível. Alguém para estar ligando o microfone, falando para mim? Lendo aqui a letra A, B, C, para a gente ver. Alguém que já copiou até a resposta, queira compartilhar conosco. Vamos lá? Será que vai ter que ser a Maria de novo? Vai lá, Maria. Então liga aí, porque a gente não tem muito tempo, não. Professora, lê as perguntas? Pode ler e já lê com a sua resposta. E se você não entender alguma coisa, você já me pergunta. Tá bom? Tá bom, vou perguntar se eu não entender. Isso. Letra A. O que acontece com o tempo de percurso quando dobramos a velocidade média? Eu coloquei, o tempo é reduzido pela metade. Isso. Letra B. O que acontece com o tempo de percurso quando dividimos por 3 a velocidade média? Eu coloquei que o tempo triplica também. Letra C. Determine a distância que Cleiton deve percorrer de casa até seu trabalho. Atenção para as unidades de medida. Como a velocidade média é dada em km por hora, devemos considerar o tempo em horas. Essa questão eu tive um pouco de dificuldade, mas eu fiz meus cálculos e chegou a 15 km também. Então, por quê, Maria? Se a gente observar lá, da onde que saiu esse 1,5? Por quê? Porque na nossa tabela, o que acontece aqui? Ele está em minuto. Então, o que nós tivemos que fazer? Eu estou trabalhando com 10 km por hora. Eu tenho que trabalhar o quê? Com 90 minutos. Eu transformo esse 90 minutos em hora. Eu tenho o que aqui? Cada 60 minutos eu tenho uma hora. Então, 90 tem 60 mais 30. Então, ele tem 1h30. Por isso que eu tenho que trabalhar o que aqui? 1,5. Então, da onde que sai 1,5? É os 90 minutos sendo transformado em 1h30. E o que é meio para mim? O que é 30 minutos? É 0,5. Porque 0,5 é um minuto. 1 hora mais 0,5, 1,5. Tudo bem? E ele deixou claro aqui para mim. Por quê? Porque ele estava me avisando que ali era quilômetros por hora. Mas a tabela está em minuto. Então, eu tenho que fazer o quê? Converter. Se já tivesse me dado em hora, eu não precisaria fazer nada disso. Como ele me deu em minuto, eu tive que fazer a conversão. Então, eu tenho aqui velocidade média 10. Eu tenho x é o quê? É a distância, eu não sei. Eu dei aquele exemplo de 2 km, de 1 km, mas eu não sei quantos quilômetros que ele estava caminhando. Olha, foi quilômetro com força. Ele fez 10 a velocidade, eu chamei x a distância, porque é o que eu preciso descobrir, e 1,5 é o meu tempo em hora. O que eu tenho que fazer? Colocar o 1 debaixo do 10, propriedade da proporção que a gente aprendeu ano passado. Qual é a propriedade da proporção? Multiplica em cruz credo. Se eu estou falando que essa razão é igual a essa razão, eu posso aplicar a propriedade da proporção. Então, eu faço o quê? X vezes 1 é X, 10 vezes 1,5, 15. Quantos quilômetros que o Cleiton caminhou? 15 quilômetros por hora. Fechou? Alguma dúvida? Tranquilo até aí? Então, vamos dar uma continuidade aqui. Professora? Pode falar, meu amor. Professora? Pode falar. A coisa que eu me embolei nessa questão foi justamente em transformar um minuto em hora, porque eu fui fazendo direto e eu trabalhei com minutos. Aí deu uma coisa totalmente nada a ver. Só que aí quando eu fui ver, tinha que ir 100 horas. Foi por isso que eu me embolei um pouco. Mas eu entendi sim. Uma resposta nada a ver. Porque a sua velocidade estava em quilômetro por hora, não estava em minuto. Então, não bate os valores quando eu trabalho com grandezas diferentes. E é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente resolve qualquer problema em matemática. Por exemplo, ele quer uma atividade lá, a área em metro. O seu desenho está em centímetro. Você não vai conseguir... E a questão está em marca X. Tem várias opções. Você não vai achar a resposta nunca. Você precisa fazer essa transformação. A gente tem que tomar muito cuidado com a pergunta do nosso exercício. Aqui ele ainda disse, ó. Atenção! Mas nem sempre isso aqui vai vir. Por que aqui está com atenção? Porque essas páginas que eu estou desenvolvendo com vocês hoje é explicação de matéria. Então, eu estou junto com você explicando. Porque lá na atividade não vai ter isso aqui para você. Você tem que ler e prestar atenção. E olha que interessante. O nosso gráfico não fica alinhado aos nossos pontos. Ele forma uma curva. Por que ele forma uma curva, professor? Porque eu estou falando de uma grandeza inversamente proporcional. Os pontos não ficam alinhados.
O ponto só vai ficar alinhado quando a questão for diretamente proporcional. Se tiver todo mundo subindo, a reta sobe. Se tiver todo mundo descendo, a reta também desce. Lá no diretamente proporcional, fica alinhado. No inversamente proporcional, vocês sempre vão encontrar no plano cartesiano uma linha curva. Por quê? Porque eu estou falando de uma grandeza inversamente proporcional aqui. Aí, como é que eu faço no inversamente proporcional? Lembra na regra de 3 que eu falei com vocês? Montei a coluna, descobri que é inversamente, porque um está multiplicando, outro está dividindo. O que eu tenho que fazer na hora de resolver? Eu pego as razões. Eu tenho que inverter a razão que tem a nossa incógnita, que tem o x que eu preciso descobrir. Aí eu tenho que inverter para depois fazer o meu cruz-credo. Eu não posso fazer um cruz-credo direto. Primeiro eu faço o quê? Eu vou inverter a coluna que está incógnita que eu preciso descobrir. Tem alguns macetes, tem gente que fala assim, eu multiplico um de frente para o outro, quando é inversamente, eu não uso cruz-credo. Mas é muito melhor quando a gente trabalha isso. É inversamente, eu pego a coluna que tem a minha incógnita e faço a inversão. O nome já diz inversamente, eu preciso inverter alguém. Quem eu vou inverter? Eu posso inverter qualquer uma das colunas, mas é bom a gente padronizar. Eu vou inverter aquela que tem a incógnita. A que não tem incógnita eu vou repetir do mesmo jeito e a outra eu vou inverter para poder resolver e fazer as minhas operações. Tudo bem, gente? Então, deu para entender até aqui o que é uma grandeza inversamente proporcional. Aí eu tenho essa situação aqui, ó. Eu fiz a coluna, ó. A coluna é velocidade média e tempo. Eu tenho 10 está para 40, 90 está para x, porque eu preciso saber 40 km por hora. O 10 multiplicou pelo 4, mas o 90 não vai ser multiplicado por 4, eu sei que vai ser dividido. Professora, eu fiz direto, fiz 90 dividido por 4. Cuidado, eu tenho que montar a minha coluna. O que eu vou fazer agora? Se você descobre e já sabe que isso aqui é inversamente, o que a professora acabou de falar? A coluna de 10 para 40 continua 10 para 40. Vai ser igual, porque eu estou montando as razões. Aqui na coluna do x eu vou ter que inverter. Por quê? Porque é uma grandeza inversamente proporcional. Eu vou inverter, ó, o x vai subir, o 90 desceu. Agora eu faço cruz-credo. 40 vezes x, 40x. 10 vezes 90, 900. Aí eu vou ter o seguinte aqui. 900 dividido por 40, que é 22,5. O que eu tenho que fazer aqui? Nesse momento, eu acabei de descobrir os minutos. 22,5 minutos de velocidade é o que ele vai gastar. Ok? Se eu fosse lá no meu gráfico, você usou o meio dessa fórmula aqui, né? Foi isso, Maria? Pode ligar seu microfone. Você preferiu logo usar a fórmula. Mas você viu que aqui, o que eu acho interessante? Professora, eu preferi pela fórmula porque eu achei bem mais rápido do que pela regra de 3. Sim, com certeza. Só que olha bem aqui. Você faz o quê? A fórmula está dada aqui para você. 900 dividido pela velocidade. Velocidade é 40, ótimo. Mas e se por acaso eu não tivesse esse 900 lá na minha informação, no meu problema? É porque eu estou falando de o mesmo problema do Cleiton. É melhor você usar o quê? A regra de 3. Tudo bem? Porque ele vai te dar outro... Aquele não te deu, ele te deu 90. Porque ele já fez o 10 vezes 90 que chegou no 900 para você. Ok? Mas eu tenho a fórmula. Tempo é o quê? É a velocidade, o K aqui dividido por V. Pode ver que os dois modos estão sendo feito aqui pela mochila. Tá? A primeira solução e a segunda solução. A matemática é muito interessante. Ela não tem um caminho único. Eu sempre brinquei com vocês, né? É igual ir para a escola. Todo mundo quer chegar na escola. Cada um tem um caminho diferente. Mas o objetivo é a escola. Matemática é igualzinho. Tem infinitos caminhos para chegar no mesmo lugar. O importante é chegar da maneira correta e o resultado está correto. Chegar no mesmo objetivo. E o nosso objetivo aqui era 22,5. Do mesmo jeito. Tudo bem? Aí essa página aqui, que vem falar da regra de 3, isso aqui a gente não precisa, que tudo eu já falei com vocês, ó. As colunas que eu tenho que trabalhar, eu tenho que montar as razões, eu trabalho com a razão
do jeitinho que está aqui, se a grandeza for diretamente proporcional. Se for inversamente, eu tenho que inverter a grandeza que está com a incógnita. É uma questão só de leitura que vocês vão dar conta depois. Eu quero chegar nessas resoluções de exercício. Grandeza não proporcional. O que é grandeza não proporcional? Não tem proporção nenhuma. Não é nem direto nem inverso. Não tem nada em comum. Aí ele monta aqui pra gente um plano cartesiano. Ele me dá o valor do x e eu preciso saber o valor do y. Como é que eu faço? Substituo na minha, aqui ele está dizendo que y é x ao quadrado. Então, por exemplo, se x é 2, eu faço 2 ao quadrado. Então, o y vai ser o quê? 4. Por isso que o par ordenado aqui é 2 e 4. O par ordenado aqui, 1 e 1. Se x for 3, 3 ao quadrado, 9. Então, par ordenado, 3 para x, 9 para y. Se for 4, 4 ao quadrado, 16. Da onde que eu achei o quadrado? A fórmula está aqui. Por quê? Porque y é a área. A área é x vezes x ao quadrado. Ele te dá a equação. Quando a gente fez plano cartesiano, sistema de equação, vocês fizeram muito isso aqui. Achei os planos cartesianos. Depois, olha aqui como fica curva. Ó, tá vendo? Então, quando a medida dos lados do quadrado dobra, a área também dobra? Claro que não. Quando a medida dos lados triplifica, a área também vai acontecer de triplicar? Claro que não. Por quê, gente? Porque não tem relação de grandeza. Ela não tem proporção nenhuma, nem direta. Por isso que nem tão curva. Olha aqui. Aqui parece que alinhou, a curva fica meio estranha. Totalmente diferente dessa curva aqui. Que aqui está totalmente curva, tá vendo? Essa é totalmente diferente. Você observa dentro do seu plano cartesiano. Conseguiram acompanhar? Alguma dúvida aqui? Bem tranquilo, não é? Por isso que eu deixei para fazer junto com vocês. É bem tranquilo essa parte aqui, tá? Eu sei que teve gente que já fez, só está corrigindo comigo. Quem não fez, está fazendo junto com a professora. Ok? Aí na última página que a gente chegaria hoje, nós vamos visualizar isso aqui. Colocar verdadeiro e falso. Então lá, se a gente triplicar o valor de x, o valor de y será reduzido à sua terça parte? Eu estou falando de uma grandeza aqui inversamente proporcional. Olha aqui, para que ele seja realmente inversamente, eu tenho que fazer isso. Se eu multiplico uma coluna que é o x por 3, a outra tem que dividir por 3. Terça parte é dividir por 3, por isso que é verdadeiro. Se eu multiplicar por 4, aqui o x, do outro lado tem que dividir por 4. Dividir por 4 é a quarta parte, verdadeiro. Se o valor de x for reduzido à quinta parte e o de y também reduzido à quinta parte, vai dar inversamente? Claro que não. Para ser inversamente, um divide, o outro tem que multiplicar. Por isso que aqui é falso. Tanto a letra C quanto a D tem que ser falso por causa disso. Porque está tendo essa diferença, ok? Quer dizer que eles estão fazendo a mesma coisa dos dois lados. Para ser inversamente, eu tenho que fazer o contrário. Se um multiplica, o outro eu tenho que dividir. Ou, se eu divido, o outro multiplica. Eu não posso multiplicar e multiplicar, dividir e dividir. Não posso. Deixa de ser inversamente. Então, só vai ser verdadeiro a B e a E. Por quê? Porque eles estão fazendo processos realmente invertidos. E aqui é aquela fórmula que vocês viram na página anterior. Tudo bem? É igual a brincadeira da torneira, ó. Uma torneira vai encher um reservatório em 3 horas. Quantas torneiras, igual a essa anterior, eu vou precisar para encher em 36 minutos? Então, aqui, ó, uma gasta 3 horas. Eu agora diminui o tempo. O que vai ter que acontecer com a torneira? Vai ter que aumentar o número de torneiras? Vamos ver. Vamos lá. O que vocês imaginam aqui? O que vai acontecer? A Julie falou que já fez aí, deu 5. Vocês concordam com a Julie? Eu concordo que tem que aumentar o número de torneira. Pode explicar, Julie? Liga aí o microfone. Pode sim. Tá, eu tentei fazer igual você explicou naquela outra da página, não sei, acho que foi a página 40, que usou a regra de 3. Ficou uma torneira equivalente a 180 minutos, que eu transformei 3 horas em minutos. Por que você transformou 3 horas em minutos, Julie?
para conseguir calcular, porque se eu colocasse em hora não ia dar certo. Porque a outra medida que apareceu no seu problema está em minutos, certo? Se tivesse hora, aí ficou corresponde a 180, uma torneira 180 minutos, e X torneiras 36 minutos. Aí, como tem que inverter, ficou 1 corresponde a 36, X corresponde a 180, aí depois 180 dividido por 36, que dá 5. Isso aí, muito bem, Jolie. É isso aí que tem que ser feito. Regra de 3. Se eu estou falando de uma grandeza inversamente proporcional, você inverteu uma coluna que tem um X. Fechou, é isso aí. Todo mundo entendeu o que a Julie falou? Compreendeu? Então, a resposta da questão número 2, 5 torneiras. Evidentemente, eu sabia que ia aumentar a torneira. Se uma faz em 3 horas, o meu tempo foi reduzido para 36, claro que eu tenho que ter mais torneira aberta para encher o mesmo reservatório. Porque eu estou falando de um mesmo reservatório. Isso aí, perfeito. Muito obrigada, tá? Perfeita a sua participação, Júlio. Aqui a gente vai completar uma outra situação, olha, quantidade de pessoas no carro, valor a ser pago por pessoa. Claro, quanto mais eu tenho lá, o que acontece? Tem uma questão de promoção, que é diferente, ok? Então, olha bem, uma pessoa no carro, valor a ser pago, 354. 2 pessoas já cai pela metade. É pela metade, gente? É? Sem prestar atenção na bobeira que saiu aí agora? Porque tem gente que é muito infantil. Qual é a situação aqui? Não achei graça não, mas tudo bem. Hã? Por que cai? O que está acontecendo com a gente? Porque eu estou falando de uma situação que de inversamente, tá aqui, ó, ele perguntou. Meu problema é proporcional, é direto ou inversamente? Claro que é inversamente. Por quê? Eu aumento a quantidade de pessoas no carro, o valor a ser pago vai só diminuindo para mim. Ok? Compensa mais, né? Muito mais pra gente. Quanto mais a gente vai economizando, porque eu vou dividindo ali. Ok? Essa é uma questão bem tranquila. Então, se eu dobro de um lado, eu tenho que cair pela metade o outro. Se eu caio pela metade um lado, o outro lado eu vou dobrar. É isso aí que a gente precisa ficar ligado. Então, o que a gente fez hoje? A gente revisou tudo de novo. O que é uma grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional? Como é que eu resolvo uma grandeza diretamente? Como é que eu resolvo uma grandeza inversamente proporcional? Aí, finalizando aqui, só a nossa gravação, porque eu preciso dar uns recadinhos no particular de vocês, nós vamos finalizar a nossa aula aqui da semana. Nós começamos no conteúdo. Por que esse conteúdo foi mais rápido, professora? Porque é um conteúdo que a gente já trabalha desde anos anteriores, que foi no 7º ano, onde a gente estava presencialmente, eu falei muito isso com vocês. E deu para a gente agora o quê? Dar aquela clareada e perceber o quê? Como alguém falou para mim assim, numa aula, a gente foi terça-feira. Professora, regra de 3 é tudo na minha vida, é tudo na minha vida. A gente usa o tempo inteiro. O tempo inteiro. E por isso que é bom a gente estar ligado e conectado o tempo inteiro. Nós vamos só finalizar aqui. Fiquem com Deus. Beijos no coração de vocês. Bom final de semana. E continuem fazendo as atividades de vocês que a gente tem agendada para essa semana. Beijo no coração de vocês e até a próxima.